Olá, o som tá bom? Tem alguém aí? Vamos ver de quem já tá aqui. Natália, Ana. Oi, Natália, boa tarde. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok, que bom que vocês estão me ouvindo. Nós estamos aqui recebendo as pessoas, Felipe, Bia, Érica. Vocês viram que eu vou ter, para poder acompanhar vocês, eu vou ficar de óculos para eu poder receber todo mundo que está aqui. Outra coisa, vamos esperar um pouquinho para começar, né, a nossa live, que é uma aula aberta, né, sobre a saúde mental corporativa, né, o olhar do psicodrama. O Yudi acabou de entrar e eu vou aceitar, vamos ver se está tudo certo. Que o Yudi entre, vamos ver se eu consigo fazer isso. Estamos aguardando o Yudi, ele vai entrar e aí a gente já começa, né, a nossa aula aberta. Oi, Yudi. Oi. Você está me ouvindo? Muito bem, tá Ah, que ótimo. bom. Tá, tá preocupado com isso aqui, que eu estou tentando apoiar o meu celular e vamos chegar lá. Ah, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Estamos os dois inaugurando, né, esse espaço de live. Né, nós que Sim, somos profissionais do presencial e passando por essa experiência de entrar, né, com essas ferramentas virtuais, estamos aprendendo rápido, né, Yudi? Esse pouco tempo que a gente teve para aprender, aprendendo rápido. E como um bom psicotraumatista, é aqui e agora que a gente vai exercitar e é, aprender, né? eu acabei de colar o meu celular com uma fita crepe aqui. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A gente Vamos, improvisa. vamos começar. Então, eu a questão do óculos, né? Eu uso muito pouco óculos, mas aqui no Instagram eu não tenho como, né? A letra, né, é muito pequena, então tem que para prestar atenção, tem que usar. Então já avisei todo mundo que hoje eu vou estar com óculos. Daí a iluminação modifica um pouco aqui. Vamos ver se Aham. melhora. Melhorou, né? A Ah, fica bom, iluminação. Ficou fica bom, bom. né? Não dá Mas, muito mas reflexo. para um pouco do reflexo. Então vamos começar. Aham. Yudi, muito bem-vindo. Estou adorando estar aqui com você, essa nossa parceria, né, de tanto de iniciar, né, esse curso de pós-graduação, psicodrama organizacional, né, Uhum. e agora fazendo essa primeira aula, essa aula aberta, para a gente falar um pouco do tema e falar um pouco também, né, do tema específico, que é saúde mental na organização, e também falar um pouco do nosso curso, né? O que, que é o Perfeito. psicodrama, o que a gente precisa esclarecer para quem esteja interessado no tema e poder estar junto com a gente nesse ano ainda, no próximo ano, fazendo o curso. Bom, eu vou me apresentar e em seguida eu jogo a bola para você, a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, sobre o Tá tema. bom, tá bom. Eu Vamos sou, lá. eu sou Mara, eu sou Mara Sampaio, né? Obrigado por quem está aqui com a gente. Sou psicóloga, né? Especialmente psicóloga social, atuo na área organizacional e educacional, atualmente como consultora. Eu trabalho especificamente, né, com atitude empreendedora, desenvolvimento de liderança e cultura organizacional. Basicamente é isso. E aí, com o tempo, a gente vai estar aqui falando como é que o psicodrama entrou na nossa vida. Então, o psicodrama é uma metodologia e um olhar para o ser humano que eu tenho,
desde que eu fiz a formação, há muitos anos. A gente já trabalhou juntos, né, eu e o Yudi, desde o Muitos início da anos, né? nossa formação. E com isso a gente vai contando um pouco da nossa história e falando aqui com vocês sobre o tema. Yudi, se apresenta um pouquinho. Bom, sou o Yudi, bem-vindo a todos, obrigado por sua presença. Estou bastante nervoso porque é minha segunda live, né, Mara? A Mara é descolada em live e eu não. Eu perco um pouco da minha espontaneidade, mas vamos lá. Sou psicólogo, sou psicodramatista, é, atuo em 3 áreas, como consultor empresarial, talvez é o meu papel mais forte, como clínico em consultório e na educação como professor. Tudo acima de 30 e poucos anos já. Sou autor de um livro chamado Sem Jogos para Grupos e que mais? Tenho trabalhado bastante no online, tenho explorado bastante ferramentas e tem sido um desafio bacana, né? Eu acho que assim nos força a trabalhar, a se adaptar. A gente vai falar um pouquinho disso, inclusive, hoje, né? Essa capacidade que a gente tem de se adaptar. Yudi, vamos aproveitar um pouquinho que você falou do seu livro, né? O Uhum. seu livro é uma referência para quem trabalha com psicodrama, para quem faz o curso de psicodrama, e é também Uhum. uma referência, né, em recursos humanos, das profissionais que atuam com desenvolvimento de pessoas na área organizacional. Então a gente vê que muitos profissionais, e também na academia, o seu livro é essa referência, né, quando se fala de jogos. E hoje a gente está falando do tema saúde mental corporativa, e você tem essa bagagem, né, de trabalhar genuinamente com jogos dramáticos e trabalhar genuinamente dentro do espaço organizacional de desenvolvimento de pessoas. Como é que você vê esse tema, saúde mental corporativa, né? O que é isso, né, sob o seu olhar? Eu acho que a primeira coisa que seria interessante é esclarecer um pouquinho o conceito de saúde mental, que nada mais é o equilíbrio entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a maneira como a gente age, né? De acordo com aquilo que eu penso e sinto diante de desafios, processos de mudança. São esse tipo de ação é que vai determinar a qualidade da nossa saúde mental. Agora, dentro do corporativo, se você parar para pensar, normalmente quem trabalha, as horas de trabalho ocupa uma grande parte do tempo das pessoas. Né? E uma das questões que eu sempre levanto com os grupos é: você sente prazer e satisfação naquilo que você faz? O que lhe falta? Né? Por quê? É comum a gente surgir as queixas, geralmente, muitos vivem situação de estresse, esbarram em limitações pessoais, dificuldades de lidar com relações entre pares, com chefia, dentro da equipe, incompatibilidade de valores e por aí vai. O psicodrama, ele tem o poder de levar o indivíduo à ação, né? Então, seja um líder, seja um colaborador, é possível a gente identificar e trabalhar tanto as questões internas como externas do Uhum. indivíduo em relação. Então, reconhecer os próprios limites, desenvolver competências que sejam necessárias, né? Aprender a se comunicar adequadamente, como melhorar e trabalhar em equipe, porque na teoria isso parece simples, mas na prática, quando você leva o indivíduo à ação, né, você concretiza uma série de coisas que ele às vezes só está em termos de pensamento. Né? Por exemplo, uma das bases do psicodrama é a espontaneidade e a criatividade. A gente trabalha É o nosso muito com conceito né, básico, base, né? básico. E hoje é possível, inclusive, no virtual, no mundo virtual, no universo digital, é possível a gente trabalhar muito com grupos, né? Em processo de treinamento e tudo mais.
De fato, uma das ferramentas que eu mais utilizo é o jogo dramático. E aí eu acho que eu vou. Eu posso dar um exemplo prático, pedir sua ajuda, Mara? A gente podia fazer uma demonstração aqui. Como, Ah, como seria um exercício, mas é rápido, é bem não, rápido. vamos, adorei essa ideia, adorei a ideia. Vamos fazer já, né? Bom, então peraí, você tem uma folha aí perto de você, uma folha qualquer? Ah, para eu não sair, tenho sim. Umas aqui que eu estou fazendo anotação, mas eu tenho aqui, ó, minhas anotações. Ó, então vai ser, pode ser essa mesmo? Pode, pode. Pode ser essa, uma Ótimo, folha assim. sim. Então eu gostaria então que a gente vai trabalhar com essa folha, tá bom? Então eu Certo. gostaria primeiro que você pensasse sobre o tema de hoje, que é saúde mental corporativa. Pensa um Uhum. pouquinho, o que significa para você saúde mental corporativa? Ok? Agora o que eu gostaria é que você fizesse uma escultura usando essa folha, mas de tal maneira que ela represente para você o que significa saúde mental corporativa. Não existe certo, não existe errado. Você pode dobrar, rasgar, usar só uma parte. Fique à vontade. Não tem valor artístico, tá? Ah, mas isso, ainda bem que eu já sou psicodramatista, que isso eu sei, né? Porque senão eu não ia me arriscar, né? Mas eu sempre digo isso para qualquer um, porque as pessoas às vezes se preocupam e eu falo, não, não estou aqui avaliando se você tem o dom artístico. Olha, eu estou vendo uma grande amiga, Maria Rita Salles, que delícia tê-la conosco, Maria Rita. Saudades de você, viu? Opa! Sem querer aconteceu uma coisa que eu vou incorporar na minha escultura. Tá aqui, ó. Assim? Ok. Ok, você pode afastar só um pouquinho para que as pessoas possam ver isso. Entendi, que interessante, bonita, bonita escultura. Se valesse por dote artístico, você já estava bem, viu? Já está de parabéns. Mas o que eu quero agora é que você mostre a escultura e explique para nós, né, qual foi o significado, mostrando por que você montou ou esculpiu a folha desta maneira para representar saúde mental corporativa. Yudi, quando eu Oi. peguei, Uhum. eu pensei antes, né? Então eu pensei em alguma coisa que tivesse movimento. Então isso aqui, né, parece um laço e tal, mas ó, agora já soltei, já modificou o movimento. Ok. E, e que pudesse, assim, saúde mental corporativa para mim tem que ter os dois aspectos que se comunicam, né? Um aspecto do meu humor, do meu prazer, da minha afetividade, do meu emocional, né? E a parte de produtividade, resultado que eu tenho que atender. Então, que a saúde mental para mim corporativa é aquela que consegue estabelecer um clima onde as pessoas possam, e no caso eu, né, ter uma atividade produtiva, uma atividade que dê resultado, mas ao mesmo tempo equilibrada. Né, equilibrada com Perfeito. os aspectos de prazer e, e, e afetividade com as pessoas com quem eu convivo nesse ambiente de trabalho e ao mesmo tempo que eu seja capaz de trabalhar e chegar num resultado específico. A hora que eu estava fazendo, deu uma rasgadinha aqui, né? Assim, Uhum. eu falei, vou incorporar porque eu sei que não é perfeito o ambiente de trabalho e sei que não é perfeito. Quando a gente fala de saúde mental, né, não existe uma coisa única, ideal, prazerosa, né? Mas se a coisa tiver no seu geral, dando um formato de equilíbrio, dando um formato entre a produtividade, isso para mim tá ótimo. Então representa, mesmo que de vez em quando aconteça, né, alguns tropeçozinhos e deixe marcas, né? E deixe marcas. Perfeito. E, na verdade são marcas mesmo, né? Eu acho que é isso, eu considero isso como marca de aprendizagem, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de relação humana, eu acho que o ressignificar as coisas significa realmente você incorporar, aprender e levar à ação. Né? Porque senão a gente fica muito. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas opinam muito.
dizem muito, falam muito, mas nem sempre as ações estão adequadas com a fala, né? Então, Uhum, interessante. Bom, a gente acabou de dar aqui um exemplo muito rápido de um jogo, de um exercício, onde a espontaneidade, por que que eu estava falando antes e tive a ideia de aplicar isso? A espontaneidade, por definição, é a capacidade que você tem de dar uma resposta adequada frente a uma situação. Então, se a gente parar para olhar a elaboração, né, do trabalho da Mara, ela teve que parar para pensar, buscar uma resposta que adequasse ao que estava sendo solicitado. E com isso, quer dizer, ela precisou de referências, né, Mara? Que a gente chama uhum. de conservas culturais, toda a sua definição e conceito de cada parte envolvida é fruto de uma série de modelos mentais, né, de pressupostos, das suas crenças. Mas exigiu também criatividade, porque não é o valor artístico que eu falei num tom de brincadeira, mas é muito sério. É quanto a sua resposta é adequada, o quanto você conseguiu levar, concretizar, né? Porque fica uma coisa muito subjetiva num primeiro momento no pensamento. A escultura é levar você à ação e poder traduzir isso. Então, obrigado, viu, Mara, pelo exercício. Oi. Isso Ai, foi foi muito bom. ótimo, foi muito legal, porque já tem até algumas pessoas que estavam nos acompanhando falando, eu posso aplicar na minha equipe? Claro, E é isso que é uma coisa legal, né, Yuri? Quando a gente de fala de multiplicar. psicodrama, e quando a gente fala de psicodrama do foco socioeducacional, que é onde a gente vai trabalhar na empresa, na escola, nas instituições em geral, é muito interessante as pessoas compreenderem que os nossos recursos são muito simples, né? Perfeito, Então, os perfeito. jogos e usar a metodologia psicodramática, ela é muito simples, porque o foco é trabalhar as relações. E uma outra coisa que aconteceu aqui, que também é importante de lembrar do psicodrama, é que mesmo quando uma pessoa só está tratando de um conflito, está tratando de um desenvolvimento de comportamento, e isso é feito em grupo, né? O grupo funciona como uma plateia, que é a origem também do conceito do psicodrama, e aprende junto, né? Com certeza, muitas das pessoas que estavam aqui com a gente, que estão nesse papel de plateia enquanto eu estava fazendo escultura, também pensaram no seu conceito de saúde mental, pensaram numa escultura, talvez até alguém aqui fez o papel, pegou o papel e fez junto. Ah, se alguém fez, podia contar aqui pra gente que Seria pensou numa legal. escultura e fez junto. Essa é a energia, né, que o psicodrama tem e que, por isso, a sua eficácia, a sua efetividade nesses espaços institucionais, né? Não sei Sem se... dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, essa visão de trabalhar com um grupo, de reconhecer o outro, né, Mara? De espelhar, de compartilhar, de trocar, é uma das coisas que eu tenho visto, algumas dificuldades em algumas empresas, que se a gente pegar hoje o cenário da pandemia, muitos usam a pandemia como o grande obstáculo, e eu venho dizendo nas empresas que as organizações têm tido problema bem antes da pandemia. Talvez tenha dificultado mais, acentuado um pouco mais, né? Porém, os problemas que existem hoje, mesmo num trabalho home office, não muda muito o que já existia anteriormente, como taxa de desemprego, como insatisfação na produtividade ou no emprego que o indivíduo está, alinhar um pouquinho, né, a postura, o papel do líder, são questões que eu tenho visto nos últimos 10 anos, e você sabe, eu trabalho muito com líderes e equipes, né? É, E, e, eu acho que e nesse eu, momento de pandemia, os líderes eles estão muito preocupados porque eu acho que a grande modificação para eles foi não estar no mesmo ambiente, né? Mudou o locus aonde eles estão com a equipe. E aí isso que você estava falando da referência da espontaneidade e criatividade, assim, se muda o cenário, você precisa de uma outra resposta. E talvez, né, seja isso muito interessante, se você falar um pouco como é que você está lidando com né, com esses líderes agora, com essas demandas da pandemia, né?
Que nem o nosso curso de pós, que a gente vai estar falando depois, né? Eu coloco duas categorias de profissionais: os líderes, gestores e os educadores, em termos de grande dificuldade com o uso do mundo virtual, assim que a pandemia isolou, né, a gente. Uhum, Então, se a gente voltar um pouquinho, alguns meses atrás, em março, uh, ninguém estava preparado para essa nova realidade. Né? Ninguém tinha esta referência. Né? Então, evidentemente que criou um caos para todo mundo. Então, cada um teve um tempo interno para tentar lidar com isso. Se já era difícil, né, lidar com a Covid, uma das coisas que eu sempre digo, imagina um gestor que além dele ter que cuidar da família dele, com todos os temores, inseguranças, estar presente dentro de casa 24 horas por dia, né? Que não era quebrou-se aí uma rotina. Ele ainda tinha que criar um espaço dentro de casa, né? Uma área de trabalho. Conheci muitos líderes que têm crianças pequenas, que têm animal de estimação e que participam junto, sabe? No virtual eu falo, deixa, aproxime-se, não há problema nenhum. Porque na realidade você entra dentro da casa da pessoa também, assim como eles entram dentro, né, da nossa casa. Agora, eu sempre digo que o ser humano ele tem uma habilidade, uma capacidade natural de se adaptar diante de qualquer situação. E o problema, talvez, hoje tenha que se repensar se a forma como a gente se adapta é adequada e saudável, ou não. uhum, Né? uhum, Então, por exemplo, voltando à questão dos gestores, alguns tiveram muitos problemas em relação, eu acho que primeiro desse espaço, passado alguns meses, as pessoas começaram continuam com seus temores, suas dificuldades, porém, começaram a se adaptar e a acostumar. O que uhum, ocorreu para várias empresas que eu percebi é que, ao invés do gestor cuidar da sua equipe, e cuidar no sentido quanto a temores, inseguranças, medos por causa da uhum. Covid, acabou adotando um estilo muito autocrático, muito centralizador, cobrando somente resultado. E eu conheço várias empresas que, com isso, ampliou a carga de trabalho do seu colaborador, diz respeito ao horário, então assim, avanço, sabe, até a noite, olha, e tá mandando material, e tá cobrando resultado, no fim de semana, e isso foi gerando cada vez mais conflitos e angústias para a equipe e até para o líder, né? Recentemente eu fiz um trabalho aí com líderes, que eu acho que até te contei, que foi via online, e no primeiro encontro eu vi que havia uma resistência natural do grupo. Primeiro, por estar no processo de treinamento neste momento. Segundo, porque coincidentemente eles não conheciam a plataforma digital que estava sendo usada, os Ah, recursos. Eles usavam outra plataforma. E uma das queixas é que eles estavam sendo muito autoritários e muito centralizadores, muito quase num papel de carrasco com a sua equipe, e a equipe não tinha acesso, não conseguia limpar, falar sobre isso, pela demanda. Quando eu soube disso no briefing, então eu já tenho observado o mundo virtual, eu decidi mudar o papel. Eu estava explicando, eu ia explicar como usar o recurso, eu ia ensiná-los primeiro, para uhum. tranquilizar. Ao invés disso, eu adotei uma postura que a gente chama de espelho, né? Exatamente igual, autoritário, controlador, e disse: liga aí. Não, 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 tá errado, não é assim não. Liga do outro lado aí, ó. E é claro, na sequência eu parei, pedi para que pensasse em voz alta, aí entra uma outra técnica, né? A gente vai ensinar muita técnica nesse curso. É verdade, eu acho que você está falando, e eu estava doida aqui para falar isso, né? Para o pessoal saber que você já está falando da metodologia do Já estou psicodrama, né? mostrando, Que mas eu quero muitas que depois vezes, você que complemente. muitas vezes as pessoas conhecem como assim a simulação, né, dentro da empresa e não sabem que isso é uma técnica do psicodrama, né? Da E que metodologia tem nome. psicodramática. Tem Né? nome. Inclusive, depois você fala, isso não deixa de trabalhar role-playing do papel, que é uma das coisas que você domina tanto, né, Mara?
Mas quando você. Na verdade, eu fiz apliquei duas técnicas só para que vocês saibam. Né? Uma foi uma interpolação e a outra foi um solilóquio. Pedi para que eles pensassem e dissessem em voz alta o que é que eles estavam sentindo naquele exato minuto. Claro que veio resposta como raiva, surpresa, não aceitação daquilo que eu estava passando, né? Você é muito rígido, né? Coisas desse tipo. E em seguida eu perguntei se eles associavam com algo dentro do cotidiano profissional. E dois deles de imediato falou: gente, nós estamos assim. Nós estamos nos comunicando assim com a equipe. A gente se comunica assim entre a gente. Então, Uhum. para não ter discussão, o que a gente faz? A gente manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Né? E aí tem aquela coisa que eu venho trabalhando isso há muito tempo, né? No presencial, que é a capacidade da interpretação de uma mensagem, um perigo. E hoje no mundo virtual, sem um vídeo, é perigosíssimo, porque você dá o tom que você quer, né, naquilo que você recebe, o que gerou muito mais conflito nesse grupo de líderes. Então, foi bacana, porque inicialmente aí literalmente eu iniciei o treinamento. Assim, era o começo ainda. Eu Uhum. estava Uhum. abrindo a plataforma e vendo a resistência deles. Mas foi interessante como eles tomaram consciência rápido do que, né, de se verem dentro do meu papel ali, dentro aqui nesse espaço, com esse fundo aqui, e cada um em sua casa. Eu mostrei daí, na sequência, uma outra maneira de se comunicar. Então, a mesma ordem que eu falei, liga aí, aperta, aperta, não, não é esse botão, não, presta atenção. Eu sempre digo que essa palavra presta atenção é um terror, né? Nossa, é Porque demais. É mãe remete, falando, né? Remete à mãe exatamente, falando. não é? Ou a Tá levando professora. bronca. É figura de autoridade É, é, autoritária, né? é. Mas eu mostrei daí, aí, o psicodrama tem esse jogo de cintura. Eu mostrei uma outra forma que era a forma inicial que eu tinha proposto, que é de ensinar, né? Primeiro eu dou a informação para gerar o conhecimento e ver o quanto isso é efetivo enquanto aprendizagem. E aí estava, desta maneira funciona. Eu falei, então, aí é algo para a gente começar a trabalhar. Como Oi, é que eu me comunico com a minha equipe, com meus colaboradores. a Esse é um metodologia, dos exemplos. a metodologia do psicodrama, que eu já falei que vale pela simplicidade, ela também tem como base que as relações humanas e os papéis que as pessoas desempenham, né? Tem. E isso no cotidiano, a gente sabe que a gente vive no mundo em relações, né, que é essa nossa vida, é essa nossa identidade, mas como isso é nosso cotidiano, a gente esquece muito. E o psicodrama Uhum. traz à luz para isso, né, o quanto as Tem. relações são importantes. E é uma metodologia que trabalha com conflito. Você falou muito aí agora, né, que você trabalhou o conflito dele. E o que é conflito? Né? Não é nenhuma guerra, nenhuma briga, nenhum nada. É que estamos sempre em conflitos de interesse, sempre em conflitos de emoção. Tem hora que eu estou triste, você está alegre, tem hora que eu estou brava e você está triste. Né? E isso no ambiente de trabalho acontece muito, e isso é virtual, isso não é concreto. Né? E o psicodrama é uma metodologia que sempre trabalhou com essas informações virtuais, com aquilo que não se vê a olho nu. Né? Exatamente. E Uhum. agora o virtual ajuda muito as pessoas, os líderes, coordenadores de grupo, perceber o quanto isso é importante e o quanto isso não se prestou atenção antes da pandemia. Então, como você mesmo disse, parece que agora a pandemia, né, para nós, ela só enfatiza mais, mas os problemas sempre existiram. Por isso que muitos dos líderes, muitas das pessoas que trabalham em equipe, acham que está acontecendo agora. É porque eu estou em casa, é porque eu não estou lá. Né? Mas é que quando você está presencialmente com a outra pessoa, você não dá muita atenção para esses conflitos, né? E acaba tocando a vida, deixando a vida se levar, né? Como diz a música. Mas Sim, o psicodrama mostra que isso já existia e que se você não tiver um método, uma ferramenta, né, uma leitura do grupo, uma leitura dessas relações, você não consegue ajudar para mudar. E aí eu sim. queria lembrar, porque você falou assim, você fez uma frase que é muito da metodologia do psicodrama, e neste momento eles perceberam. Né? Hum. Nós, psicodramatistas, trabalhamos sempre com o momento atual.
né, com o Com aqui e presente, agora. com aqui e agora, né? Então a gente É uma sempre expressão, né, trabalha, do psicodrama. Sim. com os conflitos, como eles estão na vida da pessoa hoje, com a perspectiva de melhorar no futuro, de tornar saudável no futuro, né? Então, quando a gente fala em saúde mental corporativa, não que a gente esteja negando que o físico não é importante, né, mas a gente, quando fala em saúde mental, nesses conflitos relacionais, né, a afetividade afetada de forma negativa pelo trabalho, e é isso que a gente enfatiza, né, com o psicodrama, que o propósito de um profissional ter um domínio de como trabalhar as relações, de como trabalhar os conflitos, como você disse no começo, internamente e externamente, é para tornar essas relações na organização saudáveis. Né? Não com ausência de conflito, né? Mas que o conflito seja trabalhado e que ele tenha uma resposta tanto na produtividade quanto no clima organizacional. Né? Porque não adianta, como você disse, ter uma cobrança de produtividade para a sua equipe, sendo que está todo mundo infeliz, está todo mundo muito tenso, está todo mundo com muito medo, né, nesse momento. Não que não Eu tinha medo de acho, perder emprego antes, mas é que sim. agora aumentou o medo, né? Quando você está falando de conflito, eu sempre digo, né, que o conflito, que você estava dando exemplo de conflito de interesse, por exemplo. O conflito humano, ele surge, ele está sempre presente, eu digo sempre de uma maneira bem mais simplista, que é quando a minha verdade não bate com a verdade do outro. É o princípio Maravilhoso do isso, conflito. Né? Então, assim, maravilhoso. eu penso de uma maneira e quero que você pense igual. Ou eu Uhum. sinto de uma forma e você tem que sentir igual a mim. Quando uma das partes tenta convencer o outro da própria verdade, é aí que principia o conflito, né? Dentro das relações humanas. Então, o psicodrama ele tem um poder de ação que é dentro disso que você está falando, que é a capacidade de aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Temos a Ah, técnica da inversão de papéis, né? Uma técnica que a gente utiliza muito, que é quanto é que eu realmente me coloco no lugar do outro. Porque, na realidade, quando há conflitos, as pessoas tendem a ser mais egoístas. Né? Então, é assim, é o uhum, outro que não me entende e adota uma uhum. postura mais de vítima. Logo, o outro vilaniza o outro. Então, quando você fala de papéis, a gente vive, a gente tem muitos papéis, né? A gente desempenha muitos papéis. E uma vez que você não trabalha essa espontaneidade, você contamina, inclusive, em vários outros papéis que você atua na sua vida. O Agora, Yudi, a gente até usa a expressão no psicodrama que você está cristalizado nesse papel, né? E a brincadeira que a gente fez aqui, você falou, presta atenção, que é de uma professora, foi né? Assim, intencional, tá? uma professora que cristaliza o papel, ela vai ter o mesmo comportamento, o mesmo hábito, independente da situação que ela está. Né? Sim. Que vira aquela postura caricata, que muitas vezes a gente ri do chefe escondido, porque ele vai falar a mesma palavra, ri de um colega, né? Ou tem raiva assim, já vem ele fazer do mesmo jeito, porque ele não está espontâneo e criativo numa situação, né? Perfeito. Se você se preparar, né, tiver um conhecimento, uma metodologia que te ajude não só a mudar você mesmo, mas também com outras pessoas que estejam com papel cristalizado, ajuda muito a melhorar isso que a gente chama de saúde mental corporativa, né, na empresa. Eu acho que tem uma coisa dentro, fazer um complementar aí, viu, professora Mara? Que é eu e a Mara, primeiro fazer um adendo, né, Mara? A gente trabalha juntos, já demos treinamento, aula, palestra, enfim, uma série de trabalhos. A gente já compartilhou muito por aí afora, né? Então, a gente já tem uma química de um conhecer um pouquinho, não pelo grau de conhecimento, pela expertise, já já vou te perguntar sobre a sua, que eu quero que você me fale também um pouco, mas quando você fala de. E agora me deu branco. Você Eu estava achei, falando uma coisa que eu achei que você que eu ia ia falar fazer. dos anos que a gente está Ah, não, junto. não. Não, não, eu lembrei. Que é o psicodrama também, ele favorece você estabelecer relação horizontal. Então, quando você estava Ah, falando é do verdade. líder
e do professor cristalizado, né, me remete um pouquinho àquela imagem de vertical, né, onde a figura de autoridade sabe tudo, manda tudo e o de baixo apenas obedece. Né? Hoje, a proposta, as empresas mudaram um pouco o desenho e o escopo das relações dentro das organizações está um pouco diferente. Então, a busca dessa horizontalidade, perceber o outro como ele de fato é, né? Captar o que o outro tem de melhor expertise, talento, competência. Se você olhar isso, tanto para o líder quanto para o educador, né? Na verdade, eu acho que assim, ao invés do professor, o educador, ao invés do chefe, o gestor, o líder, né? E eu acho que essa Uhum. adaptação tá sendo rica, mas ainda acho que nesse mundo de pandemia tem que se mudar uma coisinha que ainda existe antes dela, que é a gente aprender a ouvir mais o outro, né? A gente não Uhum. ouve muito, a gente diz o que o outro deve dizer. Isso eu digo para quem encabeça, para quem comanda, é assim, quanto você ouve a sua equipe, né? Temos Agora, colegas aqui, ó, o Wesley, a Silvia, né, oh, que Wesley, estão aqui, bacana. Bom, né? eu não vejo, você de óculos você está enxergando, eu de óculos não enxergo absolutamente nada. Por isso que você fica comandando a parte de pergunta, esse tipo de coisa. Fico. Tá bom, Vamos mandar um beijo aqui pro pessoal que conhece a gente, que está aqui, tá né? aí, bacana. E é muito legal. Ai, A gente querido, agora ama eu li o também, Wesley. é, Sim, sim, porque querido. é interessante para quem está aqui ouvindo e que não conhece o psicodrama ou que tem a intenção de fazer uma especialização e começar o curso de psicodrama organizacional, né? É muito legal a gente estar mostrando, né, exatamente isso que você fala, das técnicas, da forma, de como a gente. Então, quando você fala da inversão de papel, né, é muito legal as pessoas saberem que o psicodrama já tem técnicas e metodologias de trabalhar muitos anos com isso, de um elemento que hoje é fundamental no ambiente de trabalho, que é a empatia, né? Isso é tão matéria-prima do nosso trabalho, né? O emocional, a capacidade cognitiva e principalmente a ação, né? Então, quanto que o corpo é capaz de expressar, que a gente usa técnicas disso, né? Se coloque no lugar do outro, inclusive fazendo movimento físico, né, Yudi? A gente Sim. pede para a pessoa sentar, demonstrar fisicamente, postura, para ver se ela consegue, né, ter essa escuta mais apurada, e a escuta não só com o ouvido, né? A escuta com o sentimento, a escuta com o pensamento e a escuta com o corpo, né? Porque aí você Exatamente. passa a entender o outro para criar uma comunicação saudável, uma comunicação mais limpa, né? Uma comunicação de construção dos papéis, né? E de produtividade no ambiente de trabalho, né? Pois é, e aproveitar esse gancho, seus livros sobre atitude empreendedora, para quem não viu, vamos aproveitar e fazer a propaganda aqui da Mara, tá? Muita Ah, gente conhece, né? Também a Mara tem sido uma referência para trabalhar a atitude empreendedora. Você, de certa forma, também aborda, ilumina o papel de um gestor, de um líder e, inclusive, do psicodrama, não é? Nos seus sim, livros. sim. Eu Que a gente vai trabalho. falar, inclusive, isso dentro do curso. Vamos trabalhar, desenvolver o empreendedorismo, né? É verdade. Eu trabalho bastante com desenvolvimento de atitude empreendedora, de cultura de inovação nas empresas, e a Uhum. referência, né, o meu olhar é o psicodrama, e trabalho com essa questão da atitude empreendedora, né, no papel de empreendedor. Então, como é que é esse papel no ambiente de trabalho, não necessariamente para abrir empresa, né, mas em qualquer ambiente de trabalho, principalmente agora, que a gente fala muito isso, né, o século XX inaugurou essa demanda, onde as Uhum. pessoas precisam ter um papel de protagonista, ah lá, ó, mais um conceito, né, do psicodrama, né? Que o psicodrama tem como origem a base do teatro, e quando a gente trabalha, intervém para melhorar as relações, para que a pessoa evolua no seu papel, a nossa intenção é que ele assuma o protagonismo, né, da sua carreira profissional. Então, o protagonista da cena, o protagonista que entra no palco da vida para tomar conta da sua jornada profissional ou da sua empresa, né, é um elemento, é atitude empreendedora. Agora, vou aproveitar
né? Eu dei até essa gaguejadinha aqui, porque eu queria fazer assim, vou aproveitar e te colocar no palco agora. Oh, meu pai. Vamos usar uma técnica de psicodrama agora, de novo, para o pessoal Vamos ver, lá, assim vamos como a lá. gente... Simples. Yudi, eu vou pedir, né, que eu falei agora atitude empreendedora, como você, né, trouxe eu ia explicar, e antes de explicar, eu vou pedir para você fazer o seguinte, você tem algum objeto aí perto que você possa usá-lo para que ele signifique, né, o que você pensa e acha que é atitude empreendedora? Pega um objeto aí que está perto de você, mas que você possa olhar para ele e identificar que ele te passa o significado de atitude empreendedora. Peguei. Natália também está aqui com a gente. Ah, Isso eu deixa eu ver. aprendi com os blogueirinhos. Isso aqui é, na verdade, um espanador que Ai, que lindo! limpa teclado Muito do lindo. notebook. Mas me fala então, né, me fala, né, o que você identificou nesse objeto que para você significa atitude empreendedora? Que representa atitude Interessante. empreendedora? Então, na verdade, estou cercado de objetos aqui. E aí, quando você falou atitude empreendedora, eu não estava conseguindo ver algo que desse para mim um significado, uma explicação. E esse eu acho que encaixou melhor. Só que eu vou falar eu, na primeira pessoa, né? Eu, Yudi, o Yudi pessoa, que sou da melhor idade, tá, gente? Eu fiz plástica, mas eu tenho mais de 60 anos. Eu falei que ele ia falar de idade aqui ainda, gente. Falei para vocês. Já passei muito dos 60, mas enfim. Como eu sou da melhor idade, inclusive o seu segundo livro trata muito disso, né? É Desse verdade. É meu público empreendedorismo. predileto, é meu público predileto. E aí me veio essa imagem, quando fala de como é que eu entendo a atitude empreendedora, é assim, ó. Como se daqui, do início do cabo aqui, até aqui, representasse simbolicamente todo o percurso da minha vida, ok? Até a data Uhum. de hoje. Até a data de hoje. E aqui estaria reunido todas as minhas crenças, pressupostos, experiências, aprendizagens, né? E que aqui ele começa a abrir e expandir, olha, apesar da melhor idade que é onde eu estou hoje, é um olhar de abertura, ou seja, de expansão para empreender, para crescer. Eu entendo a aprendizagem como um processo contínuo na vida do indivíduo. Né? Eu tenho medo das pessoas que dizem eu já sei tudo, ou eu já sei muito. Eu sigo Mas, vivendo, Yudi, aprendendo. vamos ficar ainda no objeto, que eu Uhum. queria que você me explicasse, então, o que significa essa parte do objeto aqui de atitude empreendedora, Abertura, abertura. abertura, disponibilidade, né? Com esta visão mais divergente, Uhum, que preciso de alguns elementos que estão aqui, de aprendizagem que eu tive, tá? uhum, E aqui, para mim, aqui é como se representasse o novo, por isso que ele é maior, tá? aham, Porque aham, algumas coisas daqui podem não servir mais nessa atitude, né? Que exige coragem, disponibilidade, né? Vontade de empreender. Eu até me acho empreendedor, então, mas é como se isso aqui pudesse dar até mais continuidade, sabe? Tivesse uma linha aqui, aham, olha. Então, aham. ele vai sempre seguir aqui, ó, ele vai abrindo cada vez mais. É assim que eu vejo. Yudi, se você tivesse que dar Expliquei? um nome para esse objeto, pensando em atitude empreendedora, que nome você daria? Que título você daria para esse objeto? Nossa. Mas eu vou ficar com aquilo que eu acredito, que é aprendizagem contínua, Tá. tá? Então, É aprendizagem contínua é o nome desse objeto que significa atitude empreendedora para você. isso. E se Isso. agora esse objeto tivesse voz, né, e Hum. ele pudesse passar uma mensagem, né, porque você estava falando de você explicando ele. Então, agora eu quero que você dê voz para ele e que ele fale uma mensagem, passe uma mensagem.
Olha, eu acho que no mundo de hoje, onde a melhor idade, né, em termos de população tem aumentado, eu acho que o desafio de se reinventar, de criar e crescer, eu quero estar presente nessas pessoas, dentro dessas pessoas que Hum, a idade não é, nunca foi e jamais será o seu limite, né? Mas eu quero ser essa sementinha dentro de você para você aprender a empreender, para você, né, oh. criar um novo caminho. Ah, que lindo, Respondi? obrigada. Foi um presente que você me deu. Um Ah, presente, muito imagina. obrigada. Então, pessoal, Gostei, até eu gostei. de novo, a gente usou aqui, né, alguns recursos do psicodrama, né, como a gente estava falando, que tem a base do teatro, a base da representação, de usar a imaginação. Né? Eu vou falar de outros elementos, porque você já falou da espontaneidade e criatividade, né? O quanto que a gente usando recursos simples para você dar voz numa parte do corpo, dar voz para uma emoção que você está sentindo, dar voz, né, para algo imaginário, para o futuro. Né? O psicodrama ele é capaz da gente testar no futuro, se projetar daqui a um tempo e viver como a gente está lá, né? E o uso dos objetos, né, dessa forma, porque o que é o mais importante é a sua percepção do que é atitude empreendedora, é a sua construção. E conforme você vai explicando, né, o objeto, dando nome, dando mensagem, a gente pode ir trabalhando e desenvolvendo isso. Isso em grupo, né, cada um contribui. O Fantástico. aprendizado em grupo, né, a abertura em grupo que o psicodrama proporciona, é isso, a gente usar os recursos para que aquilo que é o não dito em qualquer situação possa vir de maneira leve, de maneira lúdica e de maneira prazerosa. Eu acho que, né, uma coisa que nós, quando estamos trabalhando em sala de aula, a gente fala muito, é que o Moreno, né, o Jacó Moreno, Jacó Levi Moreno, que foi o criador do psicodrama, ele tinha muito essa intenção de criar uma referência teórica e uma metodologia, né, que trabalhasse com a alegria, com a felicidade, com o saudável, e que as mudanças de comportamento e que mudanças de atitude ou mudança de valores, ela pudesse acontecer, né, nesse ambiente leve, lúdico e saudável. Eu acho que essa é uma mensagem interessante. Os dois exercícios, os dois jogos que nós fizemos aqui, né, foi com essa intenção, né, de mostrar isso, como a metodologia ajuda a gente a falar coisas que a gente não falaria se fosse pedido uma chamada oral, né? Eu não sei, queria que você complementasse um pouco isso de como que o psicodrama na organização pode estar ajudando. Sem dúvida. Eu acho que você acabou levantando todos os pontos aí que eu julgo essenciais, mas o mais que eu reforçaria essa capacidade de troca. Né? Quando eu falei um pouco antes que hoje as pessoas estão com dificuldade de ouvir o outro, né? Estão com muita habilidade de falar para o outro. Né? Embora isso existisse antes, eu acho que com o distanciamento, o isolamento social, tudo isso se ampliou, se amplificou. Dentro do psicodrama, que tem uma etapa, né? Embora aqui seja uma aula aberta e a gente está só citando em cima do que vai acontecendo, né? Então, assim, olha que interessante. Fizemos duas atividades, né, nesta aula, atividades de fato muito simples, mas muito significativa e que é fácil de aprender como, em termos de manejo, de aplicação, né? Mas que no grupo, isso num grupo, é a capacidade da troca, né? Como você estava falando de como construir coletivamente, é realmente fantástico. Né? E eu acho que isso cria o diferencial da escutativa, né? É a aprendizagem com escutativa. Então, não A por nada, mas Sheila eu acho entrou que aqui. A Sheila entrou aqui, Udi, para dar parabéns, porque nós estamos usando os jogos durante a live. eu só a Sheila. A Sheila é a minha égua auxiliar virtual e a gente está inovando, né, Mara? Porque eu acho que Uhum, eu nunca vi uma uhum. live aplicando o jogo num período curto. Eu estou Oi, preocupado Udi. aqui, ó, 6h48 que eu estou vendo aqui, eu não sei se Então, você eu viu. acho que está na hora da gente começar, né, indo para os finalmente. Né, gostaria que você, né, fizesse uma fala final e aí no finalzinho eu falo um pouco das informações para o curso, né?
mas né, aí, né, né, a sua fala final, porque é muito, muito, vocês não têm noção do privilégio e do presente, né, que está sendo essa aula aberta, com o Yudi aqui presente, podendo Imagina. falar, passar suas coisas, e ter ele em sala de aula. Isso, né, esse curso é maravilhoso, porque assim, vamos ter, né, o Yudi em sala de aula nesse curso. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui. Gostaria que você, né, fechasse, né, a nossa aula aberta, passando um pouco isso para os profissionais da área de educação, da área de direito, da área da saúde, da área da psicologia, que estão pensando em fazer, né, uma especialização agora, se preparando para esse novo desafio profissional, né? Que vem aí Eu com os acho novos tempos. que é bem lembrado isso, né? Porque você não precisa ser psicólogo ou psiquiatra, até porque o nosso curso ele não contempla a área da psicoterapia. Ao contrário, a gente trabalha com grupos sociais, seja você indivíduo ou membro de um grupo ou um líder, e isso abre uma gama de profissionais, por exemplo. Um enfermeiro-chefe, ele pode fazer esse curso? Sim. Se ele lidera equipe, se ele trabalha com equipe, isso serve para um professor, para um advogado, inclusive a gente estava falando muito sobre isso, né, Mara? Uhum, Hoje, nas questões judiciais, líderes, gestores, educadores, pessoal da área de recursos humanos, então, enfim, qualquer profissional que trabalhe com um grupo, com certeza, a gente sempre vai dar o foco no indivíduo, né, em relação com as pessoas, tá? E eu acho que é mostrar um pouco isso, que a gente vai, dentro da proposta do curso, é reavaliar, tratar e fortalecer o papel profissional a partir do indivíduo, que é o aluno, para que ele possa reproduzir isso nas relações que ele tem dentro do ambiente de trabalho dele, tá? uhum. E claro, com a espontaneidade, com jogos, como a gente fez dois numa live, e literalmente produzir saúde mental com qualidade. De Uhum, fato. É isso. obrigada. Então, Eu falando que um pouco, agradeço. né? O Yudi, ele está presente nesse momento, antes da gente começar o nosso curso, que a data prevista para o nosso curso é 19 de setembro, né? O curso é um curso de pós-graduação que chama Psicodrama Organizacional, desenvolvendo indivíduos, grupos e relações em grupos, né? O Yudi, ele está aí, vocês podem acompanhar e fazer, ele está se desenvolvendo uma nova especialidade que é jogos dramáticos online, que vocês É vão ter verdade. isso no curso também, né? E ele tem, né, essa prática, essa habilidade, esse reconhecimento de ser um dos psicodramatistas brasileiros mais atuante na América Latina. Então é um privilégio mesmo estar aqui com você e conosco, e vocês podem ter essas informações no site, né, da universidade, na página da pós-graduação. O nosso curso, ele é presencial, então uma especialização de 360 horas com aulas quinzenais, né? E essas aulas, neste primeiro momento, elas serão online, em Virtuais. função, né, virtuais em função do momento que a gente está vivendo, e a gente vai é, praticar e aceitar e atender todas as recomendações e procedimentos na pandemia. Se a gente precisar ficar até o final do ano, todas as nossas aulas serão virtuais até o final do ano, e só voltaremos quando os protocolos, né, forem aprovados para a gente fazer aulas presenciais. Nós Eu teremos acho uma que, ênfase. Mara, só lembrar também que os participantes que estão aqui assistindo, eles podem ir na bio do Kiss Isso. e pode enviar direct. Qualquer dúvida, qualquer detalhe, qualquer informação, o marketing, os responsáveis, a equipe, que a Natália está nos acompanhando e nos assessorando, obrigado, viu, Natália? Eles respondem para vocês, tá? Uhum. Dias, horário, o que precisa, inscrição, esses detalhes, não importa o quê. Ou no direct dá o seu e-mail, o seu telefone e eles entram em contato com você.
né? É isso mesmo. E vocês vão ver a grade, lá tem a página do objetivo do curso, para quem é o público, como o Yudi já falou, e nós vamos também tá lá a nossa grade curricular, né, uma ênfase bacana em jogos dramáticos, que é uma metodologia que funciona mesmo no ambiente socioeducacional, uma ênfase, né, no sociodrama e em organizações para trabalhar cultura, para trabalhar desenvolvimento de papéis. Vamos ter, né, um corpo de professores maravilhosos nesse curso, que vocês também terão acesso lá e que vão estar Para, presentes com a gente. deixa eu fazer um complemento, que você está se deixando muito modesta. Esta pós, a gente, eu e a Mara somos os coordenadores, a gente divide, tá, a coordenação do curso, né? Não É pode esquecer de verdade. dizer isso. É verdade. Então a gente está preparando, a gente está muito feliz e preparando um curso maravilhoso, né, com a nossa bagagem. A gente tem uma bagagem de professor já há muitos anos, a gente tem uma bagagem de consultor há muitos anos, uma bagagem de colaborador que a gente já teve do outro lado, né, na inversão de papel já tivemos do outro lado. Então a gente quer compartilhar nossa experiência, aprender com vocês e criar um curso com todas as referências do que é necessário, né, para inovar, para criar um ambiente de trabalho para o século XXI, principalmente pós-pandemia, que seja muito saudável, que seja muito prazeroso, né, e que a gente possa ser protagonista desse ambiente, dessa mudança no ambiente de trabalho, né. Então, esse curso a gente quer que os profissionais que se capacitem e que tem essa especialização em psicodrama organizacional, seja um protagonista de uma nova era de gestão de pessoas, uma nova era de condução de grupos, uma nova era de saúde, né, no ambiente de trabalho, né, Yudi? Sem dúvida nenhuma, e independentemente seja no mundo presencial ou do virtual, inclusive, porque tem psicodrama online também no na nossa grade Que aí. esse pioneirismo e inovação faz parte do nosso, né, do nosso grupo de profissionais. Todo psicodramatista é um profissional inovador e pioneiro e aceita os desafios com prazer para criar respostas novas e diferentes. Yudi, gratidão, te agradeço muito de você estar aqui. E eu Né? que agradeço, imagina que E honra. juntos nós vamos encerrar, né? Encerrar Sim, isso aqui, agradecer quem estava junto com a gente, das pessoas que presenciaram a nossa aula beta, e também agradecer quem vai vir depois, né? É, é, que será um isso vai ficar prazer, né, receber. disponível, então outras pessoas podem estar assistindo. Não se esqueçam de entrar no site, ver como faz a inscrição para o grupo e tirar todas as dúvidas e informação para estar com a gente, né, a partir do final desse mês, a partir de setembro. Obrigada e tchau. Obrigado, tchau, gente, foi um prazer.